Olá, tudo bem com vocês? Então, nós estamos estudando, né, terminando hoje a disciplina de estudo do inferno, tá? Bacharelado em teologia. Então, nós estivemos falando sobre a crença das pessoas em relação ao inferno. As duas palavras Hades e Guena, duas palavras gregas e uma hebraica. Os gregos e os romanos, partindo da mitologia e da religião do império, e falam também do Tártaro, localizado abaixo do Hades. Genas, Hades, Sheol e Tártaro são as três palavras relacionadas ao inferno. O lago de fogo foi preparado para Lúcifer e seus anjos. Após o julgamento, serão lançados no lago de fogo e enxofre, tá? A morte e o inferno. Então, meus amados, olha só. O inferno, ele será inaugurado ou será estreado por Satanás e seus, demônios, é claro. O homem, o inferno não foi feito para o homem. O homem decide se ele quer ir para lá. Então, por aí você já vê que não há ninguém no inferno. O inferno foi preparado para Satanás e seus demônios. O homem escolhe lá, ir para lá se ele quiser, a escolha dele. E ninguém está lá no inferno no momento. Só depois do julgamento, tá bom? Todos que morrem descansam no Senhor, tá bom? Dormem para serem despertados no julgamento, quando Jesus voltar, tá bom? Quando Jesus voltar, todos ressuscitarão. Uns para a sua glória, outros para a vergonha e condenação eterna, tá? Então, nós vamos iniciar esse estudo com uma pequena oração, tá bom? Que o Espírito Santo de Deus venha estar conosco, Senhor, nos orientando, nos ajudando, dando entendimento da Tua palavra, que essa palavra possa fluir no coração de cada um e ser apregoada, ser memorizada, Senhor, para que possa poder também ensinar a outras pessoas. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Nos abençoa hoje e sempre, nos guardando, nos livrando de todo mal. Amém. Então, agora nós vamos, dar sequência ao estudo. Bem, nós paramos aqui falando sobre chakras, não é mesmo? Chakras, São os 7 pontos de energia que, segundo a nova era, possui o corpo humano. Ora, se o crescimento que se almeja é espiritual, se a comunicação que se deseja é com a hierarquia dos mestres, de onde fluirá a energia? Qual o sentido de atingir o corpo através dos chakras? Se tudo é um, se os iluminados mestres e o homem são um, se todos são um, como dizem a distribuição de energias vinda do todo para o particular? Torna o ensino panteísta, no mínimo, incoerente. Creio que depois de 6 meses de invocação do diabo, como ensinado, a vítima ficará permanentemente possuída por demônios e estará a um passo do estado de loucura. Nessa situação, só o sangue de Jesus poderá libertar. João, capítulo 8, versículo 36. Se um homem de Deus coloca suas mãos ungidas sobre um desses invocadores, sai demônios até dos ouvidos. Vocês conhecem a história do endemoniado de Gadarena, não é mesmo? Então, é um exemplo, tá? A técnica usada é muito simples e pode ser usada por qualquer pessoa acima de 12 anos. Isso no chakra, tá? Tudo que se precisa é manter a atenção no chakra ou centro ágina, que fica localizado entre as sobrancelhas. Manter a atenção ali produz um alinhamento entre o cérebro físico e a alma. Agora vocês entendem porque os indianos, usam aquela
aquela mancha aqui no meio, entre as duas sobrancelhas, né? Uma pinta que eles colocam aqui, às vezes colocam uma pedrinha. E é isso aí, tá? Então, tudo que se precisa é manter a atenção no chakra ou centro ágena, que fica localizado entre as sobrancelhas. Manter a atenção ali produz um alinhamento entre o cérebro físico e a alma. As energias são enviadas desde o nível no qual os mestres normalmente trabalham, o nível da alma, ou o nível búdico, para ser mais exato. Enquanto se mantém o alinhamento, a transmissão vai se operando. Por que só a partir dos 12 anos? Certamente porque as crianças nessa idade não são moralmente responsáveis. Não sabem rejeitar o mal e escolher o bem. Isaías, capítulo 7, verso 16. Por isso, a influência satânica estaria neutralizada. Consideremos que Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus, reino de Deus. É Lucas, capítulo 18, verso 16. Os mestres dão uma receita. Obedece quem quiser. Ao obedecer, ou seja, ao tomar o veneno conforme a bula, a vítima passará a condição de filha de Satã. O nível búdico diz respeito a Buda, ao budismo. Se desejarem ser filho de Deus, o caminho é Jesus. Mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João, capítulo 1, verso 12 e 13. Posso garantir que não existe uma forma de servir a humanidade tão forte que possa ser praticada com tanta facilidade, com tão pouco esforço. Tão pouco poderá se encontrar uma técnica de crescimento pessoal tão potente. O diabo apresenta seu plano de crescimento pessoal. Ele sabe que o homem moderno exige soluções práticas, rápidas e objetivas. É por essas e outras que a bruxaria faz sucesso no meio dos incautos. Acreditam que basta falar com os mortos, fazer uma simpatia ou um despacho na encruzilhada, usar um amuleto poderoso, colocar uma fitinha no braço, consultar os guias espirituais, tocar o atabaque, fazer oferenda aos deuses. Por engano, puro engano. O objetivo de servir a humanidade é apenas uma moldura para enganar os desprevenidos. A condição indispensável para servirmos a humanidade é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, como ensinou o Senhor Jesus. A partir disso, faremos sempre o bem. Realmente, essa técnica de crescimento é tão potente que dificilmente a pessoa que entra nela conseguirá salvar-se. Mas a Bíblia diz que devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. E o 19 diz assim: se descobrir que a meditação de transmissão se identifica com você, então terá descoberto uma forma de servir que durará até o final dessa vida e durante as vidas futuras. A meditação, transmissão, é uma atividade segura, científica, não sectária. Não interfere em nenhuma prática religiosa ou espiritual.
Para formar um grupo de meditação, você precisa apenas ter desejo de servir. O grupo poderá ser formado no mínimo de 3 pessoas que tenham desejo de servir. Quem entrar nessa sofrerá por toda a eternidade, salvo se a vítima arrepender-se e aceitar Jesus como Senhor e suficiente Salvador. João capítulo 11, versículo 25 e 26. Romanos capítulo 10, verso 9. A meditação verdadeira, que liberta, que salva, que conduz a um estado de paz, é a que se refere o salmista. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita dia e noite. Salmos capítulo 1, verso 1 e 2. Agora vamos à parte 3, que diz, né? No inferno, o verme nunca morre. Então, agora nós vamos aprender sobre isso. O que quer dizer essa palavra? O verme nunca morre. Então, vamos lá. Sei que qualquer figura de linguagem para descrever o inferno é inapropriada. Ainda que tentem fazê-lo, não conseguiremos descrever a realidade do lago de fogo e enxofre, para onde irão o diabo, seus anjos e todos os que não estão escritos no livro da vida, tá? Ou seja, aqueles que não se arrependeram e continuaram no pecado. Uma clara declaração acerca do castigo eterno dos ímpios é a seguinte: os quais os ímpios, por castigo, padecerão, sofrerão eterna perdição, que é a penalidade eterna, ante a face do Senhor e a glória do seu poder. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9. Daremos atenção à frase padecerão, eterna perdição. Qual a sua correta interpretação? Padecer eternamente significa sofrer eternamente? Significa sofrer temporariamente para depois ser exterminado? Significa extermínio puro e simples? O verbo padecer, em grego tino, pagar uma penalidade, é traduzido na passagem por padecerão, ou seja, eterna perdição, padecerão. Os ímpios estarão sujeitos a uma penalidade, e a penalidade é eterna. O termo aionios, como eterno, infinito, que não se acaba, contrasta com o termo proskairo. É o que se vê em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18. Não atentando nós, né, nas coisas que se veem, mas na que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais, proskairos. E as que se não veem são eternas, aionios. Também aionios é usado acerca do pecado, que nunca obterá perdão. Marcos capítulo 3, verso 29, ou seja, por todo sempre, pelos séculos dos séculos, eternamente, não haverá perdão para qualquer que blasfemar contra o Espírito Santo. A palavra grega oletros, é perdição, né? Quer dizer perdição, ruína, destruição. Foi traduzido nesse caso com o seu adequado significado, né? Que é a perdição.
Segundo o dicionário Aurélio, perdição significa desgraça, ruína, estrago, desastre, perda. Exemplos: a perdição da esquadra, a perdição dos grevistas, e também significa condenação a penas eternas, danação, perdição das almas, desonra, descrédito, imoralidade, desregamento, tá? Desregramento. Exemplo: a perdição da filha o levou ao suicídio. Não se pode entender que perdição aqui seja entendida como extermínio ou morte. Se o fosse, o entendimento seria que o pai se suicidou porque a filha morreu. Não, o pai tirou a própria vida porque a filha caiu em desgraça, arruinou-se. O mesmo termo é usado em 1 Timóteo capítulo 6, verso 9, com o significado de ruína. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Os homens que querem ficar ricos não são destruídos, mas arruinados, perdidos, separados de Deus, espiritualmente mortos. De igual modo, também o substantivo apoleia é traduzido como perda de bem-estar, de felicidade. É usado para descrever coisas significando desperdício ou ruína de unguento, né? Mateus capítulo 26, verso 8, Marcos capítulo 14, verso 4. Parte B. Pessoas significando sua perdição espiritual, né? De unguento de pessoas, significando sua perdição espiritual e eterna. Lá em Mateus capítulo 7, verso 13, João capítulo 17, verso 12 e 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3. Metaforicamente, alude os homens que persistirem no mal. Romanos capítulo 9, verso 22. Aos adversários do povo do Senhor. Filipenses capítulo 1, 28. Perdição. A cristãos professos, mas na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 19. Perdição. Aos falsos mestres, capítulo, 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 a 3. Os descrentes, 2 Pedro, capítulo 3, verso 7. Aos que torcem as escrituras, 2 Pedro, capítulo 3, verso 16. E por aí vai. Então, meus irmãos, vocês veem aí a importância de vocês aprenderem a analisar um texto bíblico. Porque aqui é bem claro, tá? Olha, aos adversários do povo do Senhor, a cristão professa, mas na verdade inimigos da cruz de Cristo, aos falsos mestres, aos descrentes e aos que distorcem as escrituras. Então, quando você for pregar, você precisa entender o entendimento do texto. Leia o texto, procure estudar historicamente a geografia, o que estava acontecendo na época, são as regras da hermenêutica, tá? Então você tem que ver isso tudo. Quem escreveu, por que escreveu, para quem ele estava falando, o que essa mensagem traz para nós hoje. Tudo isso você tem que atentar para que você tenha um bom entendimento e faça uma boa, explanação da escritura, para que você realmente ensine as pessoas o que Jesus, mandou você fazer, o que ele espera de você. É isso, é falar o que ele mandou. Bom, portanto, as palavras perdidos e perdição não podem ser invariavelmente interpretadas como aniquilamento,
como querem alguns grupos religiosos. Um exemplo. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em Mateus capítulo 15, 24, Jesus disse que foi enviado às ovelhas mortas? Não, foi enviado às ovelhas desviadas em ruína espiritual. Agora vejam mais. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei aqueles que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus capítulo 10, 28, Lucas capítulo 12, 5. Notem que o verbo apokteinou foi traduzido no seu significado real quando se refere a exterminar alma e corpo, quando o significado é castigar, padecer e sofrer. O verbo usado é apolume. Então eu vou parar esse por aqui e nós vamos dar continuidade no outro vídeo, tá bom? Fiquem na paz, que Deus os acompanhe e ouçam, assistam outro vídeo. Amém? Glória a Deus.